pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Vicky do Chiclete Violeta e finalmente eu venho com o veredito da série Acotar, Corte de Espinhos e Rosas. Eu li os 3 aqui, vocês me viram fazendo um vlog de leitura do primeiro livro, ó, marquei muita coisa. E vocês me pediram muito pra vir falar sobre os outros livros. Na verdade, vocês queriam um vlog de leitura desses outros 2, mas eu acabei nem fazendo. Quando vocês me pediram pra fazer o do segundo, eu já tinha começado a ler, então assim, não deu. Mas enfim, aqui estão esses 3 livros. E meu Deus, esse vídeo provavelmente vai ficar bem grande, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre eles. Vocês querem muito saber se eu gostei, se eu não gostei, se eu recomendo, o que eu achei do segundo e do terceiro, principalmente. E eu já falei as minhas impressões gerais sobre o primeiro no vlog de leitura, eu vou deixar aqui na descrição. E lembrando que se você quiser comprar esses 3 livros aqui, eu vou deixar o meu link da Amazon aqui na descrição também. Comprando por esse link, você vai estar ajudando muito o canal. E eu achei engraçado que muita gente veio me falar, nossa, você vai fazer vídeo sobre Acotar, porque alguns fãs ficam bravos se você critica alguma coisa. Mas assim, primeiro eu dei sorte com todos os fãs de Acotar que me acompanham, sempre foram muito respeitosos, eu falava algumas opiniões, tanto boas quanto ruins, no Instagram e sempre foram muito respeitosos. E cara, se não forem também, eu tenho alguns aninhos de booktube aqui pra me acostumar com opiniões negativas ou pessoas que não aceitam opiniões negativas sobre os livros que gostam. E eu acho isso uma bobagem, porque cada leitura é uma experiência, pessoal. Então é muito normal e muito aceitável que você goste muito de um livro e a outra pessoa talvez não goste tanto. E eu acho muito legal a gente poder discutir sobre os livros assim. Eu gosto demais de ver outras opiniões sobre os livros que eu gosto. Então eu peço que vocês estejam abertos a ouvir o que eu quero dizer, porque eu tenho coisas boas, mas tenho coisas ruins também pra pontuar. Primeiro eu vou falar sem spoilers, depois com spoilers. Então não se preocupem que eu vou dar um aviso quando eu começar a falar com spoilers. Mas assim, vamos começar falando sobre o que é afinal essa trilogia. Eu vou falar trilogia aqui porque eu sei que vai virar uma série, né? Tem outros livros, mas eu li os 3, então trilogia. E eu fiquei muito hypada pra ler esses livros, porque esses livros estão sendo muito comentados, assim, todo mundo fala pra ler, ou algumas pessoas falam pra não ler de jeito nenhum. Eu sou muito curiosa e eu sempre gosto de ler esses livros no hype, alguns, né, os que eu tenho interesse, que eu acho muito legal, né, descobrir por que eles estão sendo tão falados, e muitos eu gosto demais, então eu me dou muito bem com o livro hypado, e eu falei, meu Deus, eu quero ler, porque eu não leio muita fantasia, não é meu gênero favorito, exceto Game of Thrones e Harry Potter, mas assim, eu nunca tinha lido nada desse tipo, então foi muito interessante ler pela primeira vez isso, e claro, é um universo muito interessante, então foi legal adentrar neste mundo, conhecer esses personagens, conhecer esse universo que a Sarah J. Maas criou. Então esse aqui é o primeiro livro, Corte de Espinhos e Rosas, eu acho essa capa muito bonita, eu gosto muito dessas cores, eu não gostava antes, mas agora eu gosto. Eu vou falar mais ou menos como que é a história. A gente tem a nossa protagonista chamada Feyre, na verdade eu vi que a pronúncia certa é Feyre, mas vocês que lutem, eu vou chamar de Feyre. E a Feyre é uma garota humana que mora em um continente onde é dividida entre terras humanas e terras féricas. Férico vem tipo de um ser mágico, até peguei aqui a definição. O férico é relativo ou pertencente ao mundo do imaginário, do que não tem ligação com a realidade concreta. Fabuloso, fantástico, mágico. Então são mais ou menos umas fadas. Eu nunca tinha lido nada parecido com isso. Então, nesse mundo das fadas, a gente tem algumas cortes. Aqui no início a gente tem um mapa. Então tem corte noturna, corte diurna, corte crepuscular, corte invernal, estival, outonal e primaveril. E é separado das terras humanas pela muralha. Essa menina é muito pobre, mora com a família dela que basicamente não ajuda ela em nada, é só um grande desperdício de espaço, aquelas pessoas. E ela que tem que caçar, ela que tem que cuidar da família. A mãe dela faleceu, então tem o pai e 2 irmãs. E acaba que um dia ela mata um lobo na floresta, mas na verdade esse lobo não era um lobo, era um férico transformado. Então vem outro férico lá brigar com ela, porque era amigo dele, e levar ela pra corte primaveril de onde ele é, ou seja, ela vai pro mundo das fadas. E aí, gente, é muita coisa. E eu acho engraçado que esse livro aqui é totalmente diferente dos outros, tipo, parece algo totalmente diferente. E isso aqui é vendido como uma outra versão de A Bela e a Fera, e realmente parece algumas coisas. Tem alguns outros contos, né, que é inspirado, tem um que chama Tamlin, que é um conto lá, sei lá da onde, da Europa, enfim, que é mais ou menos parecido com essa proposta aqui. Então esses féricos normalmente têm poderes, eu achei que no começo não explicou muito bem, tanto que eu tava bem confusa em relação a esses poderes, se todos tinham os mesmos, mas não, cada férico pode ter um poder diferente. E tem os féricos inferiores, que não são muito parecidos com humanos, tem os grão-féricos, que são mais parecidos com humanos e normalmente têm poderes, são mais poderosos, etc. E tem os grão-féricos, que são tipo os reis daquela corte. Então eu achei muito interessante essa ideia de corte, então quando eu vi a sinopse eu achei muito interessante, muito legal e quis ler. Ah, uma coisa importante também é que se você quiser ler, eu recomendo
recomendo ter mais ou menos uns 16 anos, porque tem alguns temas para mais de 16 anos, tá? Tô falando primeiramente sobre uma coisa que eu gostei muito, é sobre esse mundo. Eu achei muito interessante, eu achei a escritora muito criativa, tudo que ela criou aqui é muito interessante, essa questão dos poderes, essa questão das cortes, que cada corte tem um tema. Me lembrou algo tipo Winx e eu amei. Assim que eu comecei a ler, eu vi, gente, isso tem muito potencial. Mas desde o começo eu já tive problemas com a escrita. Eu sei que muita gente gosta da escrita da Sarah J. Maas, mas pra mim não rolou. Eu achei a escrita dela bem confusa. Eu não achei uma escrita ruim, mas eu achei uma escrita um pouco emperrada, sabe? Pra mim, assim, não foi uma escrita que fluiu tanto quanto outros autores, porque ela realmente é bastante confusa em alguns momentos. Eu tinha que reler um parágrafo. Eu vi algumas pessoas que acham isso também, mas claro que varia de pessoa pra pessoa. Eu não gostei, você pode gostar. Ela tem muito isso de ter um diálogo em que os personagens sabem sobre o que eles estão falando, mas ela não deixa claro pra gente, a gente demora um pouco pra entender. Às vezes eles fazem perguntas sem o ponto de interrogação, então assim, quem? Como? Eu fiquei tipo, amada, demora a explicar o mundo. Eu não achei a imersão dele tão rápida como Harry Potter, por exemplo, em que você já vai entendendo a dinâmica do mundo e já tem umas explicações, e não é só alguém contando como é o mundo, né, que aqui tem muito isso, são os personagens contando monólogos imensos de coisas do mundo. No Harry Potter, por exemplo, você tem mostrando como é que é esse universo, então eu senti muita falta disso. Eu achei que no primeiro livro muitas coisas ficam extremamente confusas e a gente realmente só vai entendendo melhor no segundo e no terceiro. Claro que a gente acompanha mais ou menos com a personagem, mas eu achei que isso empaca um pouco, porque você não sabe o que tá acontecendo, sabe? Você tá tão perdido que eu achei que isso atrapalha um pouco a imersão no livro. E ela tem algumas manias, né? A Sarah J. Maas tem algumas manias de escrita que eu achei muito... não gostei. É muito claro essas repetições que acontecem nos 3 livros. Então ela tem isso de parar, por exemplo, com travessão ou 3 pontos o tempo inteiro. Então quando tem um monólogo isso vai acontecendo várias vezes, isso vai emperrando o diálogo. Eu não gosto disso. Eu não gosto da confusão mesmo de você não saber sobre o que eles estão falando, porque os personagens sabem, mas você não tem como adivinhar, sabe? É um pouco complicado e isso eu senti desde o primeiro capítulo. Desde o primeiro capítulo eu achei confuso e isso eu não gostei. Não é uma escrita que me agradou tanto. Eu espero que nos outros livros dela tenha uma escrita melhor. E também, principalmente no terceiro livro, eu vi umas repetições. Por exemplo, ela sempre falava sopesar, gesto vulgar, a pessoa fez gesto vulgar e tal. Então tem umas repetições que eu acho que é um pouco chato. Mas não é uma leitura difícil, não é uma escrita muito pobre, é uma escrita boa, mas eu realmente acho que tinha como melhorar e não virou uma das minhas escritoras favoritas jamais. Eu estranhei muito essa questão dos féricos, né? Porque eu só pensava em Neopets, que tinha o mundo das fadas. Sério, quem jogou, pelo amor de Deus, minha infância era o mundo das fadas. E o Winx, né? Então, tipo, me lembrou isso. Mas eu estranhei muito aqueles poderes, eu estranhei muito as asas, que tem alguns personagens que têm asas. Então eu nunca tinha lido algo do tipo, sabe? Eu já tinha lido coisas que as pessoas têm poderes, mas nunca desse tipo. Então foi engraçado, assim, essa adaptação. Então, assim, nesse livro aqui, eu falo mais no vlog mesmo, né? Mas, assim, falando um pouco sobre ele, eu não gostei da família dela, eu achei péssimo, achei horrível, fiquei com muita pena dela, eu fiquei feliz quando ela saiu de lá, sério. Tudo bem que foi a contragosto, mas tá. Eu fiquei tipo, eu não aguento mais isso, gente. Ela tinha que fazer tudo pra família dela, porque ninguém ajudava e só chegava e pedia dinheiro. Assim, pelo amor de Deus. Tipo aquele, pai, eu quero $300, sabe? Uma coisa que eu achei engraçada também é que os personagens eram todos lindos, né? Não tinha uma pessoa mais ou menos nesse livro aqui. Era todo mundo lindo, era todo mundo com corpo escultural, era todo mundo com cabelos maravilhosos e vestidos maravilhosos e pessoas lindas e etc. E eu fiquei tipo... Então isso me irritou um pouco também, eu não gosto de gente muito perfeita. Tudo bem que são seres mágicos, mas até os humanos eram lindos, todo mundo era maravilhoso. Acho que até o pai dela era corpo escultural maravilhoso, porque todo mundo era incrível. Não tinha nada de personagens quase até o final, isso era uma coisa que eu reclamei bastante no vlog. Era uma coisa assim, tava extremamente parado, só fica bom nos capítulos finais mesmo. Então eu fiquei pensando, por que que a Sarah J. Maas escreveu um livro tão parado assim pra ficar bom só no final e ser tão diferente dos outros, sabe? Porque isso aqui parece um prólogo. Então eu realmente achei isso tão ruim, porque muitas pessoas abandonam esse livro aqui, não dão chance pros outros, porque totalmente compreensível, sabe? Eu só li a continuação por causa do final e porque eu gostei muito especificamente de um personagem, então eu gostei bastante e eu fiquei, o que vai acontecer? Então eu resolvi ler os outros. Mas assim, eu não sei porque ela fez isso.
Não sei, não faz absolutamente o menor sentido. Sobre a Fairy, eu não gosto nem desgosto. Pra mim é uma personagem meio plana e não é uma grande protagonista pra mim, mas também não é uma pessoa que eu não gosto. Eu só não tenho absolutamente nenhum tipo de ligação emocional com a Fairy. E na verdade eu não tive com nenhum nesse livro, só um especificamente, que eu acho que vocês que já leram sabem quem é. Eu gostei bastante, a autora obviamente queria que a gente gostasse bastante, mas fora isso eu não gostei de ninguém, não tava nem aí pra ninguém. Na época eu dei 4 estrelas, mas agora revendo eu acho que 3 ou 3,5 porque... E aí eu passei pra Corte de Névoa e Fúria. E aí Corte de Névoa e Fúria pra mim foi com certeza o melhor da trilogia disparado, não tem nem comparação. Gostei muito. Eu fui me apaixonando pela história, especialmente pelo romance, eu entrei realmente naquele mundo. No primeiro eu realmente ignorei muita coisa pra me divertir, sabe? Mas esse aqui eu realmente gostei, eu realmente fiquei dentro da história, eu realmente gostei dos personagens, eu me emocionei, eu tive surpresas. Mesmo tendo algumas partes ruins, mesmo tendo algumas coisas que eu achei meio toscas, e aí continuando com esse problema com a escrita da autora, as partes boas superaram as partes ruins pra mim. Então esse livro valeu muito a pena. Eu digo que valeu muito a pena ler a trilogia por causa desse livro aqui, que eu gostei demais. Ele é um pouco devagar, ele é um pouco confuso às vezes, eu tive bastante confusão em relação ao grande vilão dessa história. As motivações são um pouco fracas pra mim, mas assim, eu gostei muito disso aqui, e especialmente pela questão do romance. Eu normalmente não sou aquela pessoa que gosta mais do romance na história, inclusive em Jogos Vorazes, Divergente, eu não tava muito nem aí pro romance, mas este aqui pra mim é o ponto forte do livro, é o romance. Eu achei muito legal, achei bem construído e fazia muito tempo que eu não tinha um crush literário que nem eu tive nesse livro aqui. Então gostei muito dele, dei 5 estrelas, terminei tipo surtada e foi maravilhoso, e eu já quis logo ler o terceiro porque eu gostei muito desse aqui. Eu fiquei, gente, é totalmente diferente do primeiro. E aí foi quando eu comecei a panfletar essa série falando, meu Deus, é muito bom, leiam um segundo, etc. E aí a Sarah J Maas riu da minha cara e me trouxe o terceiro livro, que foi um desastre. O que foi esse livro aqui? Eu fiquei extremamente decepcionada, eu gostei do começo, mas depois foi só ladeira abaixo. Primeira coisa, o romance que eu tanto gostava praticamente sumiu nesse livro por razões óbvias, porque aqui tem basicamente uma guerra acontecendo, e os motivos pelos quais essa guerra acontece, ninguém sabe, ninguém entende direito, nem a Sarah J Maas entende direito. Gente, esse livro aqui é tão cheio de clichê, Deus Ex Machina e tudo que você pode imaginar, que eu fiquei... Eu não tô acreditando que eu tô lendo isso. Foi ficando muito chato, tinham casais absolutamente aleatórios, diálogos absolutamente aleatórios, coisas extremamente mal explicadas, e eu acho que a pessoa gosta quando ela vai no surto mesmo, tipo, ler, porque assim, eu li um pouco, aí tava muito chato, tipo, deixei um pouco de lado, fui ler outras coisas, depois peguei e falei, não, agora eu vou terminar isso aqui. E aí o resto eu li bem rápido. E assim, foi uma coisa, tipo, o que está acontecendo, qual o objetivo desse livro, sabe? Eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito triste por não ter gostado desse livro aqui, porque pra mim, eu realmente só não abandonei porque eu queria terminar a trilogia, mas comparando com o segundo, eu fiquei muito decepcionada. Muito mesmo, assim, tiveram coisas pra mim inaceitáveis nesse livro aqui. Eu não entendia direito as motivações do que estava acontecendo, tinham coisas muito confusas, tinham coisas que nem a autora conseguia explicar direito, mistérios construídos ao longo do livro que no final era basicamente nada, pra mim não deu. Esse livro aqui não deu mesmo. Eu simplesmente não estava nem aí pra nada quando eu tava lendo esse livro. Eu não tava aí pros personagens, eu não tava aí pra guerra, eu não tava aí pra história, eu não tava aí pra nada, eu só queria que acabasse. Porque até o meu personagem favorito nesse livro ficou chato e tudo chato. E assim, melhorou um pouco no final? Melhorou um pouco no final, mas pra mim não foi o suficiente. Eu fiquei tão chateada porque tinha tanto potencial, eu tava com tantas expectativas e caí de cara no chão pra falar, sério? É isso? A minha irmã, por exemplo, leu esses livros, ela gostou muito do terceiro, né? Ela gostou mais do segundo, mas ela gostou muito do terceiro. Então, assim, a minha opinião novamente, eu não preciso nem dizer isso, que você não precisa ficar ofendido porque eu não gostei desse terceiro livro. Obviamente, pelo amor de Deus. Eu acho que as pessoas às vezes gostam tanto de uma coisa, elas se identificam tanto com uma coisa que elas pegam aquilo pra fazer parte de si, e quando alguém fala mal daquela coisa, a pessoa acha que tá falando mal dela. Só que não é, gente, é só a minha opinião. Foi bom, pelo menos porque tinham capítulos curtos, então a leitura foi um pouco mais rápida quando engrenou um pouco, mas mesmo assim eu não tava nem aí, sabe qual a palavra? É tipo só... Por que eu tô lendo isso? Qual é o objetivo disso? E aí todo mundo falava, ai, eu chorei demais no final e fui destruída e quase caí da cadeira e foi muito surpreendente. Aí eu falei, eu quero ver o que foi o final. E o final foi...
Tinha até um certo momento que eu falei, isso vai acontecer, e meu Deus, eu não esperava isso dessa personagem, e meu Deus, o que vai acontecer? E tipo, não era nada no final. Nossa. Então assim, tinha muitas falhas pra mim, foi um livro extremamente repetitivo, extremamente cansativo, extremamente sem objetivo nenhum. E é isso, e aí eu acabei dando 2,5 estrelas. Então você compara o segundo livro que eu dei 5 e quase favoritei, pra esse livro aqui que eu dei 2,5. Então o que aconteceu? Então a conclusão da parte sem spoilers, né? Recomendo? Não é a série que eu mais recomendo na vida. Se alguém falasse pra mim, Vitória, qual uma trilogia que você recomenda, uma série que você recomenda? Provavelmente eu não falaria essa de cara. Mas se alguém falasse, nossa, eu quero ler uma série de fantasia, eu recomendaria. Por quê? Porque eu não li mais nada de fantasia pra recomendar pra pessoa. E eu acho que é uma série divertida, dá pra você passar o tempo, é interessante, é legal, ficar olhando fanart depois. Tem um chip maravilhoso, na minha opinião. Ela tem coisas muito boas, é muito legal isso de corte, grãos senhores, dos poderes dos féricos, é muito legal. Mas tem muitas falhas. Eu não sei porque eu gostei muito do segundo. Então, pra mim, o segundo fez valer a pena. Mas os outros foram muito ruins. Eu não sei, eu acho que se você tem experiência em fantasia, se você gosta do gênero, eu acho legal dar uma chance. Mas talvez se você não gosta muito de fantasia, você pode estranhar como eu e pode acabar pensando que nem eu, tipo, talvez fantasia não seja o gênero literário pra mim, porque eu não gostei disso aqui. Mas se você quiser passar o tempo, leia, sabe? Agora, se você não gostar de série, se detestar a fantasia, então não tenta. Eu queria fazer a média aqui das... Deixa eu pegar uma calculadora. Eu dei 3,5 pro primeiro, mas ficou quase 3, viu? Se não tivesse um personagem, eu daria... 3,5, 5, 2,5, dividido por 3,6 a média das estrelas. É uma série 3,5 pra mim. Sobre ler os próximos, muita gente me perguntou, Vicky, você pretende ler Cor de Gelo e Estrelas? Não, essa é a minha resposta. E aí vai ter os livros da Irmã da Fairy. E aí é o que eu não vou ler mesmo. Não vou ler, eu me recuso, eu não quero, porque foi a personagem, e agora que vai vir o hate, foi a personagem que eu mais detestei, uma personagem extremamente grossa, o tipo de pessoa que eu detesto na vida real, odeio gente arrogante, odeio gente grosseira. A pessoa pode ser forte, a pessoa pode ser uma personagem decidida, pode ser uma personagem com ação e que faça a diferença nas coisas, e não ser uma completa boçal, grosseira. No fundo ela é uma boa pessoa. Aqui não é exploração de pré-sal, eu quero pessoas que na superfície são boas pessoas. Eu não tenho tempo pra ficar tentando caçar pessoas boas no fundo. Eu me recuso a ler um livro no ponto de vista dessa mulher. Eu não aguento. Eu adoro vilão, eu adoro gente numa escala moral cinza, mas não assim. Tá? Não assim, eu gosto quando tem uma boa construção e motivos para essa pessoa ser assim, não simplesmente só ser uma grossa. Sobre Trono de Vidro, muita gente gosta bastante e falaram que o mundo é muito melhor construído do que esse aqui, porque eu achei esse mundo que tinha muito potencial, mas ele é fraco. As relações políticas são fracas, as relações entre continentes são muito mal explicadas, alguns outros continentes são mencionados, mas nem são trabalhados. É muito simplista. Se você quer escrever uma trama política, escreva uma trama política e não invente uma guerra porque você precisa de uma guerra. O que é? Quem é esse vilão? Esse vilão não tem nem nome. Em um monólogo, em 3 livros, explicando mais ou menos o que é, pra mim não é suficiente. Eu acho que você precisa, se você quer escrever uma fantasia, que o mundo surgiu de um caldeirão, etc., trabalhe melhor as coisas, sabe? Porque foi uma coisa extremamente fraca. Não comprei em nenhum momento aquela história de criação, não comprei em nenhum momento a guerra, não comprei as motivações. Eu tava lendo a guerra e muita gente, até pessoas que gostam muito da série, veio me falar, vi que eu estava lendo a guerra e eu estava pensando, por que essa guerra está acontecendo? Coisas que não tem absolutamente o menor sentido, coisas sem conclusão, sem objetivo. Então isso que me irritou. Em outras séries que você vê que tem grandes guerras, tem grandes rebeliões, pega Jogos Vorazes, até que também é o YA, mas você pega essas coisas, tem coisas sólidas, você tem motivos sólidos, você tem vilões com motivações sólidas, pessoas bem construídas, não simplesmente um arquétipo de vilão que tá lá, sei lá por quê. E aí tem ainda um vilão que vem causar confusão, uma guerra por um teste. Então, quando me falaram que o Trono de Vidro era melhor, eu fiquei com esperanças. Então, eu vou dar uma chance pra Trono de Vidro. Não agora, não sei quando. Até porque minha irmã quer ler também. Então, eu vou dar uma chance. Então, é isso, gente. O primeiro, eu já falei com spoilers no vlog de leitura. E, basicamente, falei aqui o que eu queria falar. Agora, eu vou falar com spoilers do segundo e do terceiro, que é o que vocês queriam. E vou dissecar direitinho o que eu achei desses livros. Mas, concluindo, tinha muito potencial. A Sarah J. Maas é indubitavelmente muito criativa. Mas acho que faltou um pouco mais
mais de maturidade de escrita, eu acho que faltou mais de uma boa construção de mundo, porque pra você ter uma boa construção de mundo, você tem que trabalhar, eu acho que em relações menores, não só tipo, tem cortes e tal. Por que isso foi criado? Como que é? Como é que é essa relação deles? O que é esse caldeirão que foi do nada, tipo um caldeirão da Cuca que inventou o mundo. Aí tem 3 pernas do caldeirão espalhado pelo mundo. Gente, tipo umas coisas que eu não sei de onde ela tirou, sério. Eu não tenho problema com imaginação, adoro coisa doida, mas tem limites. Eu gosto de coisas doidas bem explicadas. Então acho que falta mais um amadurecimento de escrita, eu acho que falta uma edição boa pra tirar esse tanto de pausa e palavra repetida. Eu acho que faltou bastante coisa. Então, assim, eu espero que a escrita tenha melhorado e que eu goste mais de outros livros dela. Crescent City falaram que é muito bom, então pretendo sim dar uma chance, até porque eu já tive experiências negativas com alguns autores e gostei de outros livros deles. Então leiam se vocês se interessaram, mas vá com a cabeça totalmente livre de nossa, tem que ser algo muito bom. Tipo, vá pra se divertir, que eu acho que o objetivo é esse, no final das contas. E você vai ter que ignorar muita coisa pra se divertir, eu acho, sabe? Eu acho muito bom pra leitores adolescentes, eu acho que é um tipo de livro que pode trazer pessoas pra gostarem de ler livros e livros grandes, porque são livros grandes, são livros de 600 páginas, o segundo e o terceiro. Então eu acho um ótimo incentivo e é um mundo legal, é um mundo que você vai querer procurar fanart depois do Pinterest. E que eu adoraria ver uma série da Netflix, sério mesmo. Então é isso, pessoal. Então a próxima parte é com spoilers. Lembrando que se você quiser adquirir os livros, os links vão estar aqui embaixo. E me siga no Instagram, @chicletevioleta. Eu realmente vou dar spoilers bem pesados, então se você quiser ler, eu recomendo que você não assista. E vamos lá que o vídeo já está muito grande, ainda falta a parte com spoilers do segundo e do terceiro. Pega a sua pipoca, pega um café e vamos aproveitar que a gente vai conversar bastante agora. E não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e comentar com muito respeito e amor no coração. Respeito as opiniões de quem gosta. Fico tão feliz por uma série tá trazendo tantos jovens pra leitura. Eu acho que isso que é o mais importante no final das contas. Mas eu acho que isso aqui é o meu canal, meu diário de leitura, e eu posso falar as coisas que eu achei. Inclusive eu acho legal pra quem não gostar também, ou quem gostou, mas olhar por um outro ponto de vista. Eu acho que sempre é uma discussão muito enriquecedora. Então é isso. Vamos começar a parte com spoilers. E um beijo. Tchau, tchau. Então vamos falar sobre Corte de Névoa e Fúria. Então assim, terminou o Corte de Espinhos e Rosas com aquela vilã ridícula que é a Amaranta. Eu nunca vi uma vilã tão mal escrita, tão ridículo. A motivação de que, ficou 50 anos pra ver um teste. Como que ela pegou esses grãos senhores? Tava todo mundo desde quando? O Temlin tava lá de fora, todo mundo tava dentro de uma montanha por 50 anos. Gente do céu. Não me convenceu, mas eu fiquei, tá, né, ok. Teve aquela charada ridícula de fácil. Não vou comentar mais. Só não vou comentar mais. Esse livro aqui foi realmente... E aí veio o segundo livro, que é Corte de Névoa e Fúria, que é meu bebezinho. Eu já sabia, quando eu li o primeiro, que ia ser um relacionamento abusivo. E realmente o Temlin ficou insuportável nesse livro aqui. Ele tava, obviamente, com traumas, mas eu acho que quando a gente tem traumas, a gente não pode jogar nas outras pessoas, a gente tem que tentar trabalhar em nós, porque as pessoas não têm a obrigação de lidar com pessoas abusivas porque são traumatizadas. Eu acho que normalmente em relacionamentos abusivos, a outra pessoa tem diversos problemas que tinham que ser tratados com terapia, com psiquiatra, enfim. E não é por isso que você vai ficar com uma pessoa abusiva, tá? Eu acho importante você entender as doenças mentais, os problemas, no caso desse aqui é estresse pós-traumático, mas no primeiro ele já tinha indícios, sabe? E aí eu acho que é isso, meninas. Não fiquem com caras porque vocês acham que podem consertar eles. Eu achei muito legal que nesse livro isso não aconteceu. Ela saiu desse relacionamento ruim, então ela não ficou com ele. Eu achei isso muito bom, porque tira essa ideia de, o cara traumatizado, coitado, belo desastre, e vou ficar com ele, um moreno tatuado, traumatizado, porque eu vou consertar ele. Gente, isso não existe na vida real. Não estraguem a sua saúde mental tentando ser psicólogo de alguém que às vezes nem procura terapia por conta própria, beleza? Isso é muito sério, tá? Porque eu acho que nós fomos muito bombardeadas com esse tipo de informação, de que nós somos responsáveis pelos homens e por salvar os homens e por ajudá-los desse jeito, e não é bem assim, tudo tem seu limite. Esse cara prendeu ela e etc. No começo a menina tá completamente deprimida, a menina é ótima, a Feri tá completamente deprimida, mostra emagrecimento, palidez, tudo. Eu achei bem interessante esse retrato da depressão, e tem um acordo que ela fez com o Rhys, né, que é pra ir pra corte noturna. Então assim, tem minha cena favorita na trilogia, é quando o Rhysand chega pra salvar, entre aspas, a Feri. E aí ela tá tipo, não quero casar e tal. Aí trovão ressoou atrás de mim, pessoas gritaram, eu me virei e encontrei Rhysand ajeitando as lapelas do seu casaco preto. Aí, oi Feri, querida. Aí eu dei um
um grito, eu surtei. Foi aí que eu decidi que eu ia amar esse livro. E realmente gostei muito por causa desse personagem. Eu gostei muito dele. Foi um dos melhores personagens masculinos que eu já li na minha vida. Então ele com certeza virou um crush literário, que era algo que eu não tinha há muito tempo. Então essa entrada foi sensacional. E ela vai pra corte noturna e é tão engraçado quanto que você compara a pessoa naquele relacionamento abusivo, quanto que é opressor, o quanto que é sufocante, e você vai pra uma outra realidade em que você pode ser você mesmo, pode ser livre. E eu já vivi isso na pele, então assim, é muito interessante ver esse contraste, é muito real e achei muito interessante, muito legal mesmo. E gostei dela não ter ficado com o primeiro mocinho. Eu acho uma coisa surpreendente, eu acho uma coisa diferente do que a gente normalmente vê. Então eu gostei muito da corte noturna e gostei muito do personagem do Rhysand. No último livro ele fica um pouquinho esquecido, obviamente porque tem uma guerra rolando, mas nesse aqui foi muito bom. Pra mim foi o ponto alto. Eu gostei muito dessa relação de inimigos pra amigos e depois lovers, eu gostei demais. E gostei muito dele ser meio vilão, adorei. Eu gostei de Velaris, né, que é a cidade lá da corte noturna. Eu achei engraçado que sempre tinham crianças rindo. Em todos os livros que Velaris aparecia, tinha crianças rindo na rua. Eu acho que eram tipo alto-falantes, assim, que tinham crianças lá. Era tipo isso. E pra mim era uma cidade de The Sims, aquela cidade grande. The Sims 4. Ficou muito engraçado, eu esqueci o nome da cidade, mas eu imaginava daquele jeito. Tinha até a ala lá, o lugar dos artistas, que aqui é pouco mostrado. E eu apaixonei pelo Rhys, assim, eu me apaixonei mesmo. Eu achei, todo mundo fala do capítulo 55, mas pra mim o melhor foi o capítulo 54. Não achei as cenas mais 18 também nada demais, tipo, ok, de boas. O capítulo 54, em que ele faz um monólogo absolutamente gigante, falando de tudo, de como foi que ele conheceu ela e gostei, eu fiquei tipo, ai, quase chorei, foi muito fofinho. Quando explica, né, que ele chegou pra ela e falou, aí está você, estava essa procura e realmente era isso, eu fiquei... Eu vi umas opiniões contrárias de pessoas que não gostam do Rhys e falaram realmente de inconsistências do personagem, de coisas ruins que ele fez, e ele ficou falando o tempo todo, sua escolha, sua escolha, e realmente me fez ver ele com outros olhos que realmente ele fez em algumas partes, né, tipo, quando ele sobe a montanha ele quebra o braço dela, tipo, vira, machuca, realmente não é um personagem perfeito, né, e de que o Tamlin não é 100% ruim, e, enfim, as pessoas normalmente abusivas não são 100% ruins, né, nós somos às vezes pessoas tóxicas mesmo não sendo 100% ruins. Achei muito idiota o drama da Fairy quando ela descobre que é parceiro do Rhys, e é muito engraçado porque ele tá morrendo e ela tá tipo brava com ele, querendo ir pra casa e tal, porque ele não contou pra ela que era parceira. Tipo, gata, era óbvio que ele só precisava de um conflito pros dois e criou esse trem, porque foi tão ridículo, foi muito palhaçada, sério. Então as partes boas superaram as ruins pra mim. Gostei dos outros personagens, gostei principalmente do Cassian, mas eu achei que faltou um pouco mais de construção, faltou um pouco de conhecer mais deles, né, porque é sempre dito pra gente que a Mor é muito amiga dela e tananã, mas eu senti mais falta de mostrar isso realmente na prática. O Ezreal quase não fala, então não consegui me conectar com ele, mas fiquei feliz pela Fairy. Surtei com esse livro, me surpreendi com esse livro, eu fiz anotações o tempo todo nele, então eu falava, como assim? Então foi muito legal, foi muito boa a experiência desse livro mesmo. O final eu fiquei morrendo de ódio, e eu fiquei muito feliz no final que tem o ponto de vista do Rhysand, e eu fiquei, meu Deus! E eu tipo desenhei um monte de coração lá, coisa que nem uma pequena adolescente, mas a gente quase nem vê o ponto de vista do Rhys depois, então foi só pra zoar mesmo com a nossa cara. Muito bom o final, muito bom, tipo cavalo de Troia total. Então eu gostei muito desse final. Então esse livro pra mim foi muito bom, gostei muito. Não foi o melhor livro que eu li na minha vida, mas foi um livro que eu estava muito investida emocionalmente, gostei demais. Valeu muito a pena ler a trilogia por causa desse segundo livro aqui. Aqui, 3 coisas que eu anotei por causa desse final. Por que virar imortal é tão ruim, né? Obviamente foi uma coisa contra a vontade delas, mas foi como se fosse uma coisa, como se estivesse matando elas. Então assim, acho que a Sarah J. Maas quis fazer elas imortais, né? Porque seria uma coisa boa, afinal a Fairy estaria imortal. Eu acharia muito mais interessante se elas não fossem imortais e tivesse toda essa questão da Fairy ser imortal enquanto as irmãs morreriam. Acharia mais interessante, simplesmente. E aquela cena delas entrando no caldeirão, tipo, uma banheira, foi... Ai, gente, foi ridículo, mas tudo bem. Eu tava num momento assim, eu nem entendi. Aquele final foi muito confuso. Foi muito confuso. A parceria do nada da Elaine com o Lucian pareceu um Tinder, que todo mundo fazia parceria do nada. Foi muito tosco. Mas tudo bem, tudo em nome do entretenimento, então eu não tava muito aí. E, gente, quem que são essas rainhas humanas, sabe? Quem que é o rei de Hybern, que não tem nem nome? Sabe? Uma coisa muito rasa pra um livro tão grande. Então, olha o tamanho disso aqui, olha o tanto de coisa que poderia ter trabalhado. Simplesmente muita coisa foi deixada de lado. Era um livro com muito potencial, mas que assim, pelo romance eu gostei bastante. Agora chegamos na ruína. Pra mim foi a ruína mesmo. Corte de Asas e Ruína. Eu comecei gostando, tinha potencial. A Fairy estava como espiã na corte primaveril, mas foi piorando muito.
sério. Foi piorando tanto ao ponto de eu estar desesperada pra acabar. Eu simplesmente não ligava pra absolutamente nada. Como eu havia falado pra vocês, eu não ligava pra guerra, pros personagens nem nada. Eu achava só muito fraco as motivações. Achava muito fraco a construção de mundo. Então, assim, eu simplesmente não gostei. Tava muito chato pra mim essa preparação de guerra. E não é porque eu não gosto de preparação pra guerra, porque Game of Thrones basicamente são 5 livros com preparações pra guerra. O problema é que essa aqui estava extremamente chata. Eu não tava nem aí, eu não tava... Gente, eu só queria que acabasse, eu não tava absolutamente nem aí. Aí começou a ficar um pouco melhor na reunião dos grãos senhores. Eu fiquei, meu Deus, agora o pau vai torar, e taranã, e vai ser muito bom. Voltou a ser chato. Então, pra mim, realmente foi uma leitura muito difícil. Foi uma coisa muito difícil mesmo de terminar. Eu achava melhor se tivessem mais pontos de vista, porque aqui no começo a gente vê algo totalmente aleatório pelo ponto de vista do Rhys, 2 anos antes da muralha, que acaba que não serve absolutamente pra nada. Começa com o ponto de vista Feyre, aí depois tem o Rhys. E depois só volta pro ponto de vista da Feyre. Então por que teve o ponto de vista do Rhys? Por que a gente não pode ter o ponto de vista dele? Eu acho que enriqueceria tanto o livro, porque eu não tava mais aguentando, eu não gosto de livro em primeira pessoa quando é fantasia assim. E assim, eu acho que seria muito mais enriquecedor se a gente tivesse outros pontos de vista. Eu não entendo por que ela colocou esses 2, 3 capítulos no ponto de vista do Rhys pra simplesmente não ter mais e não agregar nada. Eu não entendi direito a motivação de tudo, até pontuei aqui. A história dessa Miriam, que eu achei totalmente aleatória. Do Caldeirão, essa história toda eu não comprei. Da Amaranta, que é uma personagem ridícula. E do Rei de Hybern, né? Quem que é ele? Por que ele não tem nome? Quem são essas pessoas de Hybern? Porque, sabe, tipo... motivações fracas, tá? Eles não gostavam de humanos, queriam derrubar a muralha, mas assim, que são essas rainhas humanas, sabe? Como é que é a relação entre elas? Como é que é a relação direitinho entre os grãos senhores? Não daria pra trabalhar mais nisso, sabe? Esse caldeirão é uma coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. Aí fala de uns 3 continentes ou reinos, sei lá, pra falar que poderia ter o apoio deles. Isso nunca mais é mencionado. Gente, não faz absolutamente o menor sentido. Sério, aquele livro, as 3 pernas do caldeirão, cada um em um lugar de sacerdotisa, tipo... Então aqui, pra mim, os melhores personagens foi o Rhysand, se bem que nesse livro eu fiquei... É um relacionamento muito legal dos dois, eu acho muito legal. Apesar da Feyre, eu acho que ela... O grande traço de personalidade dela é ser a mulher que tá sempre com o cara. Gente, eles estão ligados até por pensamento. Tipo assim, eu acho ela tão dependente, assim, eu acho que ela não tem quase nenhuma personalidade. Não sei, vocês podem discordar de mim, mas eu também não ia gostar de ficar ligada na minha cabeça, a pessoa sabendo tudo que eu penso. Eu acho que isso depois, na imortalidade, vai ficar um pouco cansativo. Mas, ok. Eu gosto dessa questão do Suriel também, que eu achei um personagem secundário, mas que eu gostei bastante, que as pessoas gostam também. Então começa com a Feyre pintando. E eu acho tão tosco esse hobby da Feyre pintando, porque, gente, ela pinta, sei lá, 3 vezes na trilogia inteira. E é um hobby muito aleatório, porque ela só fala as coisas que ela quer pintar, mas ela de fato nunca pinta. Então eu acho isso muito irritante, eu só acho que é tipo, vamos construir um personagem, ela tem que ter um hobby, então vamos colocar ela pra pintar. Ai, Deus, sei lá, gente, ela não tem... Eu até fiquei... Por que o Rhysand gosta tanto dela? Porque ela é tão chata, entendeu? Tipo, eu não odeio ela, mas... sabe? E assim, o pai sumiu, né, há 2 livros, ele simplesmente, todo mundo simplesmente não tava nem aí que ele tinha sumido. E era isso, vai fazer negócios, mas não tinha uma carta escrita, nada. Simplesmente o pai foi esquecido. Então a gente tem nesse livro, pra mim foi a pior parte, com certeza, que eram as 2 irmãs da Feyre. A Elain, que tava deprimida, tadinha, não vou nem falar mal dela, porque ela tava deprimida, mas também não ajudava em nada. Mas ela era fofinha e tal. A Nesta, eu não tô nem aí se me cancelarem, se acharem ruim, eu não vou esconder minha opinião sobre a Nesta. Eu não gostei dela, eu já falei um pouco dela na parte sem spoilers, mas eu não gosto dela, eu não simpatizo com ela. Eu não gosto dela. Eu acho que a gente pode criar personagens um pouco mais fechados, introvertidos, pessoas um pouco mais bravas. Eu acho que a gente pode criar personagens que não são perfeitos. Claro, a gente quer personagens que não sejam perfeitos, mas com boas motivações pra tal. Gente, ela é uma grossa, ela é estúpida de grossa. Pra mim não tem desculpa o que ela fazia no primeiro livro, pra mim não tem desculpa o fato dela ser uma irmã mais velha e só ligar pra Elain. É ridículo isso, o quanto que ela simplesmente não tá nem aí pra Feyre, sem motivo algum, o quanto ela é extremamente grossa com todas as pessoas. Ela odeia Félix, ela tá num lugar que ela não conhece. Ela é grossa, ela é desnecessariamente grossa. Então assim, se você que gosta da Nesta fala pra mim, Vi, que eu gosto de pessoas assim na vida real, eu me identifico com pessoas grosseiras,
grosseiras. Eu gosto de conviver com pessoas grossas e arrogantes. Aí, ok, eu entendo, mas assim, se você não gosta de pessoas assim na vida real, eu duvido que você gostaria da Nesta na vida real, porque ela é muito insuportável. Ela é uma... Eu não vou nem falar aqui pra desmonetizar o vídeo, mas ela é uma insuportável. E era engraçado que o tanto que a minha irmã falava mal dela, eu não aguento mais essa mulher. E eu ficava tipo, cara, sim. O que ela fazia era reclamar, era cuidar só de uma das irmãs. Eu não achava ela badass. Eu não acho ela uma personagem extremamente forte, até porque se ela fosse uma mulher extremamente incrível e essencial pra trama e que fizesse toda a diferença, mas não, ela é simplesmente uma grossa. E eu ficaria extremamente revoltada se eu acolhesse a pessoa assim na minha casa e ela me tratasse dessa forma. E ai, não, eu não aguento gente grossa que fala, eu sou grossa mesmo, eu sou assim mesmo, eu tenho personalidade forte. Não, você não tem personalidade forte, você é uma pessoa chata, você é uma pessoa grosseira, você é uma pessoa que as pessoas não têm obrigação de ficar passando a mão e adulando porque você é insuportável. No final, a Sarah J. Maas desistiu de fazer ela uma grossa. Então, tipo, eu até não tava mais nem ligando pra ela, mas assim, eu não tava aguentando essa mulher. E aí eu descubro que vai lançar 2 outros livros com ela. Qual é a chance de eu ler? Eu não vou ler. E tem essa grande atração entre ela e o Cassian, que nem é explicado, é só uma tensão, e o cara aparentemente gosta de ser tratado mal, enfim. E eu, infelizmente, já tive que lidar com pessoas assim e eu não gosto. Então, ter que lidar com gente assim nesse livro foi insuportável. Então me falem aí embaixo se vocês gostam ou não dessa personagem. Se você gosta, por favor, me explica o porquê. Eu quero entender, de fato. Porque, gente, ela deixou a irmã mais nova dela quase morrer na floresta e não chegava lá e pedia bota nova, sei lá o que ela pedia. Tipo... E uma parte do livro que inicialmente eu gostei foi a Confissão do Amor, pra falar que ela na verdade era uma mulher lésbica ou bissexual. Acho que ficou um pouco confuso. Parece que a intenção da Sarah J. Maas era ela ser lésbica, mas ela acabava gostando de ter relações com homens, então foi uma coisa extremamente polêmica. E aí, inicialmente eu gostei muito porque eu fiquei, nossa, a Mor tem algo de personalidade, de profundidade, mas depois eu vi problematizações e eu fiquei, nossa, é mesmo. Por isso que eu acho interessante a gente olhar opiniões contrárias. Eu vi inclusive pessoas LGBT falando, isso não me representa. E assim, querendo ou não, ela mentiu, ela tá enganando um cara, a Morgan, por 500 anos. Então, crescendo esperança nele, mentindo pra ele, não abrindo o jogo, então realmente é uma atitude bem egoísta dela. Mas eu senti empatia por ela, eu senti empatia, eu fiquei, nossa, ela é uma personagem um pouco mais profunda do que eu achava e tal. Mas é uma coisa que também não teve finalização e não teve muito objetivo. No final, ela podia ter encontrado uma moça, podia ter tido uma conversa com Azriel, mas nada aconteceu, não teve absolutamente nenhum tipo de finalização e nada. Apesar de não gostar muito do Azriel, porque a gente nem conhece ele direito, eu fiquei com muita dó dele, sabe? Eu adorava o Lucian no primeiro, porque não tinha absolutamente nenhuma outra escolha de personagem, gostava dele no segundo, e agora que ele simplesmente virou um chato, sem objetivo, e essa parceria dele com a Elaine também não teve absolutamente nenhum tipo de repercussão. Pra mim, o Tamlin teve sua redenção, ele protegeu a Feyre em determinado momento, então achei de certa forma legal, mas também não teve finalização a história deles, como absolutamente nada nesse livro. E tinham muitos personagens sem nome, tipo, o pai e a mãe do Rhysand, que é o personagem principal junto com a Feyre, não tem nome. Fala assim, a Vivienne da Corte Invernal tava com a irmã, não fala absolutamente nada sobre ela. Eu prefiro muitos nomes e muita complexidade do que algo desse tipo. Não, e o espelho? Falava do Uróboro, que o entalhador de ossos só ia a concordar se tivesse o Uróboro e que as pessoas enlouqueciam. Aí chega, tipo, pra ser um parágrafo e pra ser algo reflexivo do tipo, se você olha no espelho, você vê quem você realmente é. Tipo, gente, sério, queria ser o Jezed, né? Foi muito frustrante pra mim isso. Foi muito frustrante, porque eu fiquei, nossa, ela vai construir algo legal, e foi muito... sem propósito nenhum. E ainda pro entalhador de ossos virar e falar, eu queria saber se valia a pena te ajudar. Gente, eu quero um vilão, entendeu? Eu quero um vilão, eu quero um cara super poderoso, eu não quero esse papo. Não é condizente. Por incrível que pareça, a batalha final pra mim foi a melhor parte, porque o resto foi insuportável. Meu Deus, eu vou ser muito cancelada. Eu achei muito bizarro que a Feyre, que era a quebradora de maldição e era super importante, era totalmente incrível com 300 milhões de poderes, não participou da batalha final. As mulheres não participaram, né? Elas ficaram olhando lá. E aí teve muitos Deus Ex Machina. Eu tenho até um vídeo no canal que eu explico o que é um Deus Ex Machina, mas basicamente é uma coisa que acontece do nada, sem explicação praticamente nenhuma, pra salvar o personagem principal. E aí aconteceu vários, né? Tem do nada o pai chegando pra ajudar o Lucian, e o pai fala 2 falas e morre. Vamos perder. Aí chega um exército. Vamos perder. Chega outro exército. Vamos perder. Gente, tava muito tosco.
tosco isso. Aí chega a Nefeli do nada, e aí chega o exército do pessoal que é humano com férico. E isso aí ia chegando gente, sabe? No meio da batalha, não podia ser nem um pouco antes nem um pouco depois, tinha que ser no meio, assim, quando eles estavam perdendo. Não, e é incrível que juntou 3 deuses da morte e eles não eram capazes de derrotar um rei lá com o povo férico normal? Fala em 2 fases, não, seu pai resolveu, juntou um exército, tá, ok, beleza. E a maior guerra na história da face da Terra, ninguém morre? Sério? Ninguém morre? Nenhum dos personagens principais? A autora ficou com pena e não quis matar ninguém. Acho que os fãs devem ter ficado muito felizes, mas assim, gente, nenhum grão-senhor morreu. Ninguém morreu, tipo, nem o Jurian, ninguém, foi ridículo. Eu não consigo acreditar nisso. E o pior foi a Tecelã super poderosa morrendo com o pescoço quebrado. Amado, entalhador de ossos morrendo também. Gente, aí a Emerald fica construindo 3 livros falando que ela vai se revelar, que ela é horrível por dentro e tal. Acaba que ela só tem asa de fogo. E aí eu pensei, caraca, ela vai ser libertada, legal isso. E ela volta. Qual é o sacrifício dessa situação? Qual é o objetivo disso? Não construa uma batalha imensa, gigante e ninguém morre. Não é possível isso. Teve uma hora que eu achei que a Emerald seria do mal e eu fiquei muito feliz, fiquei muito animada, achei que seria uma revelação incrível e aí sim seria um super plot twist, mas não era. E ela ainda volta. Depois de se revelar de um jeito extremamente decepcionante. Sério, foi muita palhaçada mesmo. Não, e a Elaine do nada matando o rei de Hybern. O rei de Hybern, que é dito como superpoderoso, chega sozinho. 2 meninas do nada matam ele. Só isso, foi só isso. O ápice do ridículo foi matar o Rhys por 1 capítulo. Eu nem me emocionei, eu nem fiquei triste, porque eu sabia que ele ia voltar, era óbvio. Ninguém aqui tava morrendo, até parece que ela ia matar o ultra fan favorite. Até parece que ia morrer. E aí, tipo, ele volta com o mesmo jeito que a Fairy. Ele acorda fazendo piadinha e fica por isso mesmo, e é assim. Então, assim, foi muito ridículo. Foi uma sucessão de eventos extremamente ridículos. E essas rainhas humanas, e esse pássaro de fogo, e essa Miriam, e o Jurian, meu Deus, que bagunça. Um monte de coisas só colocadas em um monólogo de 3 páginas e nunca mais é dito nada sobre isso. E o pai do Lucian, que é o Elion. Pra quê? Qual foi a repercussão disso? E o acordo pro pessoal das Cortes de Pesadelo irem pra Velaris? Não vai resolver essa questão da Corte do Pesadelo, Corte do Sonho? E agora? Todo mundo agora sabe que o Rhys é uma pessoa maravilhosa, na verdade? Qual foi a resolução disso? Quais foram os tratados? Eu sei que, tipo, o objetivo era não ser algo assim. Mas, gente, isso aqui é um calhamaço. Eu quero um final. Pra mim foi muito difícil. Uma leitura muito difícil. Eu fiquei extremamente orgulhosa de ter completado ela. E assim, por isso que eu dei 2,5. Porque eu achei uma coisa extremamente que tinha potencial, mas foi uma guerra ridícula. Fez só situações ridículas. Eu fiquei muito triste mesmo. Foi uma coisa frustrante e risível às vezes. E eu entendo quem gosta, quem se emocionou e tal, mas eu simplesmente não comprei. E eu acho que se você não compra, se o autor não vende a fantasia, aquele mundo, as regras daquele mundo, você simplesmente não consegue se conectar. E quando você não consegue se conectar, você não sofre, você não se surpreende, você não nada. Não sei se tudo isso vai ser explicado na próxima, mas assim, era só revelações e revelações e revelações pra ter um plot twist que não serviam absolutamente pra nada, coisas extremamente mal explicadas, casais aleatórios, coisas aleatórias. E é isso, pessoal. Essa foi a minha experiência lendo Corte de Espinhos e Rosas. Foi uma boa experiência, mas ainda bem que acabou. Infelizmente acabou desse jeito. Mas eu quero discutir com vocês o que vocês acharam. Vamos conversar aqui nos comentários. Não tô desrespeitando a autora, não tô desrespeitando a série. Isso são críticas pessoais que eu tive e eu entendo super quem gosta. Minha irmã gostou, tenho até amigos que gostaram. Então não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo por aqui. Clicar em gostei e comentar que ajuda muito no engajamento. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!